Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Altitude de La Paz, mata-mata com o Palmeiras e muito mais. Flamengo de Tite terá calendário apertado em agosto. Flamengo toma nova decisão sobre Gabigol após polêmica da suspensão e atacante joga contra o Criciúma. Aí não! Braz comete gafe histórica ao falar do caso Claudinho em entrevista ontem na CBF. Flamengo vai partir para o continente africano atrás de novos jogadores para as suas categorias de base. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui é Flamengo na veia o tempo todo. Olá você, muito bom dia. Após o sorteio da Copa do Brasil nessa quinta-feira, o Flamengo já sabe a sequência pesada de jogos que vai ter entre as oitavas de final do torneio nacional e da Conmebol Libertadores, quando ainda vai ter pela frente a temida altitude de 3.600 metros de La Paz, na Bolívia. Serão 7 partidas entre o fim de julho e o final de agosto, que prometem ser pedreiras. Produção, coloca aí para nós os jogos do Flamengo. Dia 31 de julho, Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil. Dia 3 de agosto, São Paulo e Flamengo, Brasileirão. Dia 7 de agosto, Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil. Dia 11 de agosto, Flamengo e Palmeiras, Brasileirão. Dia 15/8, Flamengo e Bolívar, Libertadores. Dia 18 de agosto, Botafogo e Flamengo pelo Brasileirão. Dia 22 de agosto, Bolívar e Flamengo, Libertadores. Semana confirmada, data ainda não confirmada. No meio dessa sequência, há ainda 3 jogos do Campeonato Brasileiro em que o Flamengo é um dos postulantes ao título. O rubro-negro liderou a competição por 6 rodadas durante a Copa América e atualmente é o terceiro colocado com um jogo a menos e 31 pontos, 5 atrás do líder Botafogo. Vale lembrar que, além desses jogos, o Flamengo vai ter pelo Brasileiro o Criciúma amanhã em Brasília, o Vitória no Barradão na próxima quarta-feira e no dia 28 o Atlético Goianiense aqui no Maracanã. Ufa, é mole o que é mais, por isso que a gente tem que ter realmente um grande elenco com grandes substituições para poder aí encarar essas competições. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve priorizar algum desses campeonatos aí? Coloca aí! O Flamengo, a partir de agora, quer investir em jogadores da África, assim como os europeus vêm fazendo nos últimos anos. No final do ano passado, por exemplo, o Flamengo foi buscar algum Dana Chola, da Nigéria. Ele chegou ao clube no ano passado e foi captado em uma das idas dos scouts rubro-negros ao país. A cúpula flamenguista chegou a ir 8 vezes para a África para observar talentos que poderiam vir jogar no Flamengo no futuro. Além de captar jovens de 18 anos, a diretoria do Flamengo quer entender a possibilidade de ampliar aí os investimentos. Lucian Souza já passou por países como Nigéria, Senegal e Egito. O Vitor Zanelli contou um pouco sobre a procura do Flamengo por talentos africanos. O pulo do gato a gente não conta, mas eu posso falar para vocês que percebemos que a base é o cofre do clube, onde temos os principais ativos, tanto para ganhos esportivos quanto financeiros. Como alimentamos isso ou aumentamos a qualidade? Nós somos um grupo grande de scouts no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, mas aqui é a nossa área. O trabalho é muito grande. Desde que entramos, já expandimos na América do Sul esse trabalho. Há 2 anos a gente começou a fazer esse trabalho também na África, porque é um potencial muito grande, onde todos os grandes clubes do mundo estão garimpando e porque a gente também não vai fazer isso. Fizemos um upgrade nisso, nesse trabalho de captação. Em 2019, a gente mantinha uma média de 7 a 9 mil avaliações por ano. E agora estamos na faixa dos 30 mil. Prova de que o trabalho vem sendo bem feito
é que o nigeriano Ogundana Shola vai ficar no clube. Ele tinha contrato com o Flamengo até o dia 31 de julho e vai assinar em definitivo por 3 anos. O jogador será utilizado brevemente no time profissional. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo garimpar nesses mercados do continente africano? Coloca aí! O Flamengo encara o Criciúma nesse sábado pela 18ª rodada do Brasileiro. Ambas as equipes vêm de derrotas na competição. O jogo vai ser no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16 horas, horário de Brasília. Na atividade dessa quinta-feira, o Tite montou o possível time inicial. Nessa sexta, o Flamengo ainda vai fazer o último treino antes de embarcar para a capital federal. O Mengão não deve contar com Bruno Henrique para esse jogo, porque o camisa 27 ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito e vai seguir o seu tratamento aqui no CT Ninho do Urubu. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo na partida contra o Cuiabá. O clube esperava zerar o departamento médico no intervalo de 9 dias, sem jogos, mas o Bruno Henrique, infelizmente, ainda vai seguir em recuperação. A boa notícia é que o Everton Cebolinha se recuperou da sua lesão no quadril e volta à ponta esquerda do Mengão, bem como o volante Igor Jesus, que também esteve no departamento médico nas últimas semanas e já foi relacionado contra o Fortaleza e agora segue com o elenco para Brasília. Entre os uruguaios que voltaram da Copa América, o Matias Vinha é o que mais inspira cuidados. O lateral esquerdo apresentou um desgaste grande muscular ao longo do torneio e a tendência é que, mesmo sendo relacionado para esse jogo, ele só entra em campo se for necessário. Enquanto isso, a boa fase do Wesley o manteve no time titular, mesmo com a volta do Varela. A provável escalação do Flamengo vai ser goleiro Agostinho Rossi, lateral direito Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Na frente, Pedro e Cebolinha. O Flamengo se reapresentou na manhã dessa quinta-feira no Ninho do Urubu com o Gabigol à disposição. A comissão técnica comandada pelo Tite continuou os preparativos para o jogo contra o Criciúma amanhã. O atacante treinou normalmente e reafirma não ter conhecimento sobre a possibilidade de não jogar. Ele ainda está sem ser intimado pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, sobre a queda do seu efeito suspensivo. Com isso, o clube vai manter a programação e planeja relacioná-lo para viajar com o elenco para Brasília. Nos últimos dias, surgiu a informação sobre a anulação do processo no CAS por falha na intimação à União Federal. O fato faz com que o julgamento precise ser reiniciado e, com isso, o efeito suspensivo obtido anteriormente perderia a sua validade. Tal decisão foi tomada em reunião na última terça-feira, segundo informações do portal ge.com. E as partes tomaram ciência extraoficialmente. O clube e o jogador alegam que não receberam nada oficialmente. Com isso, tanto a comissão técnica do Flamengo quanto a diretoria de futebol, com o apoio do departamento jurídico, entendem que o Gabriel Barbosa está apto para jogar e vai sim ser relacionado para esse jogo no Distrito Federal. Vale lembrar que, se ele jogar essa partida, será a 7ª no Brasileiro e, por conta disso, ele não vai mais poder jogar por outro clube esse Campeonato Brasileiro dessa temporada. Agora eu tenho um pedido para te fazer em nome da nossa velha amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. Dá muito trabalho para fazer e ficar bonito para você. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. Para esse jogo de amanhã em Brasília contra o Criciúma, o jornal Metrópolis informou que já foram vendidos mais de 54 mil ingressos, restando apenas entradas para a meia solidária nos setores superiores do estádio. Casa cheia mais uma vez. Vale lembrar que esse jogo foi transferido para Brasília
porque o gramado do Maracanã está em manutenção, estava muito ruim, tá consertando, vai ficar bonito de novo. Essa aqui é muito interessante. O Marcos Braz revelou alguns aspectos sobre a negociação do Claudinho nessa quinta-feira. Durante a explicação, ele mencionou que o intermediário do Zenit da Rússia na negociação com o Flamengo pelo Claudinho é um ex-presidente da Rússia. No entanto, houve uma confusão por parte do Braz em relação ao presidente do clube russo, o que causou um alvoroço imenso entre os torcedores rubro-negros nas redes sociais. O Braz disse: gente, não se esqueçam que nós estamos negociando o jogador com o ex-presidente da Rússia. O cara sabe tudo e mais um pouco de negócios. O presidente do Zenit, gente, chama-se Alexander Medvedev, é isso. Enquanto o ex-presidente da Rússia chama-se Dmitry Medvedev. Olha aí, Medvedev. Assim, o Braz acreditava estar negociando a contratação do Claudinho com quem liderou o país russo por 5 anos. Portanto, o vice-presidente do Flamengo cometeu uma das grandes gafes da história do clube durante essa entrevista. Além do equívoco, o Braz compartilhou mais detalhes dos bastidores da negociação pelo Claudinho. Na visão do executivo do Flamengo, o clube deve adotar uma postura de serenidade e paciência, uma vez que o Zenit parece não estar disposto a vender novamente o meio-campista. Quando estivermos mais próximos, iremos viajar. É importante que nos sintamos confortáveis. Ainda não é o momento para isso. Eu gostaria de deixar claro que a gente está em contato com o ex-presidente da Rússia, que governou por 5 anos o país, declarou o Braz novamente. Há aspectos políticos e esportivos envolvidos nisso aí. Eles não desejam vender o jogador, mas a gente está em processo de negociação. Eles não querem abrir mão do Claudinho. Então, a gente precisa agir com calma e serenidade, porque o jogador já demonstrou que quer voltar ao Brasil para jogar no Flamengo e, quem sabe, voltar ao radar da seleção brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026, finalizou o Marcos Braz. Vale lembrar que o Zenit inscreveu o Claudinho na lista do campeonato russo, que vai começar agora nesse final de semana. Apesar do jogador já ter comunicado o desejo de deixar a equipe, os russos simplesmente não deram ouvidos e inscreveram no peito o meia brasileiro na competição. Ele tem contrato em vigor, então os caras têm direito de fazer isso sim. O Zenit entra em campo nesse sábado, assim como o Flamengo. A equipe vai enfrentar o Krylia Sovetov da Rússia, às 11h30, horário de Brasília, fora de casa, num jogo válido pela primeira rodada do campeonato russo. Quanto ao volante Marcos Antônio, o Braz disse: a Lazio quer vender e a gente quer emprestado. Então, a gente está aí negociando e tentando equalizar essa situação. O Flamengo já enviou uma proposta oficial para a Lazio em busca do empréstimo do Marcos Antônio. No entanto, o time italiano sinalizou que aceita sim vender um meia por 6 milhões de euros, 35,7 milhões de reais na cotação atual. Mesmo esbarrando na pedida da Lazio, o Flamengo não desistiu da contratação do volante. Além de contar com a vontade do próprio jogador, O Flamengo tem até o dia 2 de setembro para achar um denominador comum com a equipe italiana, data que fecha a janela de transferências. O Braz também reclamou da pressão que vem sofrendo, porque eles fizeram uma grande janela no começo do ano, trazendo o De La Cruz, trazendo o Vinha e trazendo mais um, De La Cruz, Vinha e o Ortiz. Então ele está levando aí muito a sério essa primeira janela. Disse que não tem nada ainda firmado para essa segunda janela, mas que o Flamengo tem um elenco fortíssimo e não vai fazer nenhuma loucura financeira. Vamos aguardar. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Me ajuda aí. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!